Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. Vai aparecer aí na tela para vocês o título direitinho da nossa aula de hoje. Então, está aparecendo aí o nosso componente do solo à célula. Estamos na atividade 4, na aula 8, e hoje a gente vai falar sobre anorexia. Eu sou a professora Priscila, nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente e o componente do solo à célula. Então hoje a gente vai continuar o que nós estávamos falando na nossa aula passada, onde a gente introduziu o tema a respeito de transtornos alimentares, e hoje a gente vai continuar então falando a respeito disso. Para me acompanhar nessa aula, estou aqui com a professora que também me ajudou muitíssimo na nossa última aula a respeito de bulimia. Estou aqui com a professora Maria Fernanda. Muito bem-vinda, Mafê. É nós aqui de novo. Obrigada pelo convite, Pri. Pessoal da segunda série, é sempre um prazer e uma honra estar com todas e todos vocês. Vou aproveitar, Pri, vou fazer a minha descrição e aí toco para você. Perfeito. Então, eu sou, pessoal, a professora Maria Fernanda. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos, eu tenho 1,70 m de altura e hoje eu tô vestindo uma calça jeans azul, uma blusa preta, um cachecol assim branco e vinho e uma blusa de agasalho em tons de vinho. E você, Pri? Opa, vamos lá então, Então quem está falando aí agora é a professora Priscila. Eu sou uma mulher também, pele branca, tenho os meus cabelos claros encaracolados, cabelos louros, olhos claros, uso óculos. Estou hoje vestida com uma blusa branca, uma calça jeans azul e um tênis preto. Então, como você, Mafê? 1,70 m, mais alta, eu sou mais pequenininha, sou pequenininha. Tenho 52 aí. Porque nos menores frascos estão os melhores perfumes, não é verdade? Exatamente. É isso mesmo. Olha, tá vendo? Por isso que eu chamo amigos para darem aula comigo. Que ótimo, gente. Então, olha só, Vamos entrar, então, agora na nossa aula de hoje, na nossa última aula a gente falou sobre bulimia e hoje a gente aborda a anorexia. Então, a gente continua no tema de transtornos alimentares. Vai aparecer aí para vocês o objetivo da nossa aula de hoje, que é compreender os aspectos gerais dos transtornos alimentares com o foco hoje na anorexia e os eixos estruturantes que estão presentes não só na nossa atividade, como na nossa aula de hoje, são os eixos de investigação científica, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Esses eixos fazem parte aí das habilidades dos eixos estruturantes do itinerário formativo, e eles estão presentes em todas as nossas atividades e em especial na nossa atividade 4, que aliás é a nossa última atividade do nosso componente, e hoje na nossa aula a gente vai abordar um pouquinho mais a respeito então desses eixos. E aí vamos então fazer uma retomada do que a gente viu na nossa última aula. Hoje nós vamos ver a respeito da anorexia, mas na nossa aula passada a gente falou a respeito dos transtornos alimentares. A gente deu uma definição a respeito aí do termo, falamos sobre o quadro clínico e fisiológico da bulimia nervosa e hoje a gente vai definir um pouquinho mais a respeito aí da anorexia, vamos falar sobre o quadro clínico e sintomas e os aspectos fisiológicos e genéticos. E aí, quem vai me ajudar bastante, principalmente aí na questão da psicologia, digamos assim, onde está envolvido aí os transtornos alimentares, é a Mafê, Mafê, que vai aí nos acompanhar na nossa aula de hoje. Vou tentar trazer uma contribuição aqui, Pri, para esse tema que
é fundamental em todos os aspectos, mas que ganha contornos de maior importância, principalmente porque nós estamos falando com vocês, nossos alunos, nossas alunas que são jovens, e é precisamente entre a população jovem, Pri, que os quadros de transtornos alimentares, a bulimia e a anorexia aparecem com mais frequência. É verdade, né? Então tá super presente aí nos jovens, vocês aí que estão nos assistindo. Por isso é um tema super importante que a gente precisa estar atento, a gente precisa conversar a respeito. E aí, né, Mafê, pode surgir a dúvida para os nossos estudantes, né, a respeito então de que os transtornos alimentares de que a gente vem falando, né, da bulimia e da anorexia, né, que existe ali às vezes umas diferenças sutis entre um e o outro, né, e que muitos ali podem pensar, se eu tenho bulimia, não vou ter anorexia, né? Mas isso não é bem assim, na verdade. Não né? é necessariamente verdade, né? Porque como a gente estava conversando na nossa última aula, em que a gente se debruçou um pouquinho mais no tema da bulimia, né? A gente via que muitas vezes esses são transtornos que andam, que caminham juntos, né? Se a gente pensar, pessoal, bulimia e anorexia como transtornos alimentares, a gente vai perceber que há muitos pontos de convergência, né? Então, ambos são transtornos em que se parte de uma determinada premissa, né? E a premissa é a seguinte, Pri: ser magro é sinônimo de ser feliz, né? Essa é a premissa que, em termos psicológicos, norteia todo o comportamento do indivíduo bulímico, do indivíduo anoréxico, né? Mas em termos de apresentação clínica, né? Do distúrbio, há diferenças, né, Pri? Na última aula a gente tinha caracterizado a bulimia. Vamos só lembrar, Pri? Vamos lá, vamos relembrar então, né? E uma coisa importante antes da gente relembrar que você falou é que também, né, muito se diz que ser magro é sinônimo de ser saudável e de ter saúde. Também. E não necessariamente. Não necessariamente, né, Pri? Muito embora em muitos casos essa seja uma verdade, né, e a gordura corporal esteja de fato relacionada a diversas doenças, a gente conhece indivíduos, né, que possuem não são considerados magros, estão num certo grau de obesidade, mas levam uma vida extremamente ativa, né, uma vida em que cabem exercícios físicos, uma vida que é inclusive muito mais saudável de repente do que daquele indivíduo sedentário, né, que não possui sobrepeso, mas que não pratica exercícios físicos, né? Perfeito, exatamente isso, muito bem lembrado. E aí, né, a gente vai então retomar um pouquinho a respeito da bulimia e das questões aí dos transtornos alimentares, né? Então, quando a gente fala em transtornos alimentares, a gente está falando de distúrbios que acontecem em relação ao comportamento alimentar. E na bulimia, a gente tem principalmente quadros aí de ingestão excessiva de calorias, de alimentos, que vem seguido de um processo de compensação, onde esse indivíduo pode, né, como a gente estava discutindo antes, né, ou simplesmente ficar um tempo sem comer, ou quando ele acaba de fazer essa ingestão excessiva de calorias, induzir o processo de liberação, né? Então pode induzir o vômito, ou ainda, né, fazer uso de medicamentos como laxantes, né, para então meio que compensar, né, aquele excesso de calorias que esse indivíduo ingeriu. Então aí a gente diz justamente que ele entra num episódio bulímico por causa disso, né? E aí a gente estava também, né, Mafê, falando um pouquinho a respeito, né, das taxas, né, e como isso afeta também o nosso corpo. E a gente vai retomar bastante disso também na nossa aula de hoje. Aliás, está aí para você, né, onde a gente relembra, né, tá aparecendo aí na tela, a respeito dos transtornos alimentares. E a gente justamente falou, né, de distúrbios que promovem as alterações nos comportamentos alimentares. E uma coisa que a gente deixou bem claro, né, Mafê,
que esses transtornos afetam adolescentes, adultos e jovens, apesar de muito se falar que está presente no universo feminino, mas não necessariamente só as meninas apresentam esse quadro. É isso, Pri. Em grande medida, né, os distúrbios alimentares, eles passaram por um processo de compreensão social muito similar, por exemplo, aos transtornos do espectro autista, né? Durante muito tempo, imaginou-se que indivíduos dentro do espectro autista fossem apenas homens. E por que isso aconteceu? Porque, de forma geral, né, ao longo aí da evolução das sociedades, os homens estiveram sempre muito mais presentes na vida pública e, portanto, sempre deixaram se mostrar, revelar, né, de tal forma que o espectro autista aparecia com mais frequência e também com mais facilidade de percepção. Enquanto que as mulheres, né, que ficavam em casa, às vezes elas estavam dentro do espectro autista, mas eram tidas como tímidas, né? Então não se percebia. E por isso, por muito tempo, acreditou-se que o espectro autista dentro do espectro autista havia apenas homens. Então, esse percurso social da compreensão mesmo do autismo é mais ou menos convergente com o da compreensão dos distúrbios alimentares, né? A gente achou durante muito tempo que só mulheres eram acometidas por esses distúrbios. Hoje, Pri, a gente sabe que, contrariamente, segundo os dados da OMS, a gente sabe que de 5 a 15% da população global acometida por esses distúrbios são homens. Não é um número irrelevante, né, Pri? Exatamente, né? E porque eu acho, aí vai, né, uma opinião, e eu gostaria muito que você também falasse sobre isso, de que acredita-se ou acreditava-se que apenas as mulheres davam importância para essa questão do padrão de beleza, para esse universo da moda, né? E não necessariamente, muitos homens também dão importância para isso. Sem dúvidas. Eu acho que, de maneira geral, a gente tem sim, se a gente observar no nosso cotidiano, acho que há sim uma grande, intensa pressão, né? Que tem a ver com conformar os corpos femininos, né, dentro de determinados padrões, que, bom, variam um pouco de sociedade para sociedade, mas, de forma geral, tem alguns requisitos, né, que são mais ou menos universais, assim, e a magreza é desses elementos que aparece, né, como um padrão. E sim, acho que tem uma pressão mais intensa sobre as mulheres. Mas é um equívoco, um erro muito grande pensar que essa pressão, enfim, afete somente as mulheres. Acho que se a gente amplia um pouco o olhar e se a gente vai para onde hoje estão mais presentes os padrões de beleza, onde eles mais se fazem notar, pessoal, onde as pessoas mais sentem que precisam atender a esse padrão de beleza, que é nas redes sociais, né? Deslocou um pouquinho da televisão para as redes sociais. Também há inúmeras páginas de homens debatendo padrão de beleza e o quanto isso pode ser opressor e difícil. Olha só, né? Então, dados aí importantes a respeito dessa pressão social, né? Que afeta a todos e não tem aí uma questão de gênero nesse caso, né? E quando a gente fala, né? Ainda relembrando o que nós desenvolvemos na nossa aula passada, quando a gente fala a respeito dos transtornos alimentares, a gente, né, também fala a respeito dos prejuízos biológicos, psicológicos, a questão da morbidade, da mortalidade, né? No meu caso, eu vou adentrar nas questões biológicas e, Mafê, você estará super autorizada para falar um pouquinho mais desse universo psicológico. Com prazer. Tá? E aí, né, agora sim, a gente vai falar agora de anorexia nervosa, né? Então, quando a gente fala de anorexia nervosa, ela faz parte, né, dos principais transtornos alimentares. No caso, a obesidade entra também como um transtorno alimentar, mas, né, eu destaquei aí principalmente a anorexia e a bulimia, e justamente, né, quando a gente fala da anorexia, olha só que coisa mais interessante, né? Ao contrário da bulimia, na anorexia a gente tem uma excessiva restrição alimentar para atingir um peso
ideal. Então, nesse caso, não tem a ingestão, né, como é na bulimia, que é uma ingestão excessiva de calorias e de alimentos. Nesse caso, é o contrário. Então, tem uma restrição excessiva de calorias e de alimentos, justamente para conseguir ali atingir um peso ideal. Muitas vezes também se utiliza, né, de artifícios, né, como também aí a indução às vezes do vômito, também a questão aí de uso de medicamentos. Isso. Alguns medicamentos para supostamente diminuir a fome, sentir uma falsa sensação de saciedade, tudo isso também tá nesse universo, né, Pri, da anorexia, né? Exatamente, né? E aí a gente entra com alguns índices, né, lá da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que vai aparecer aí na tela para vocês. Em 1998, apesar de estar um pouco aí defasado, mas se diz, né, que olha, que a perda de peso superior a 15%, ou o IMC, que é o índice de massa corpórea, menor ou igual a 17,5, eu já posso determinar que essa pessoa, então, ela está num quadro de anorexia. Ou seja, né, o índice de relação aí entre o seu peso corporal, a sua massa corporal em relação à sua altura, o índice é muito baixo, né? Se a gente levar em consideração que o índice em torno de 23 é um índice ideal, né? Então, 17,5 ainda é um índice bem abaixo. E aí, a gente entra também com alguns outros dados, onde a gente vê que 95% das ocorrências em adolescentes do sexo feminino é de anorexia, com taxa de mortalidade de 5%, ou seja, é bastante, né? É bastante. E acho que isso também está relacionado à faixa etária, né, Pri, que você coloca ali no slide. Exatamente. Acomete principalmente adolescentes entre 14 e 17. Isso também está relacionado, Pri, pessoal, com um aspecto, né, desses distúrbios alimentares, que eles são muito solitários. Né? Então, eles têm a ver com uma certa autoimagem negativa, eles têm a ver com a forma como a própria pessoa se compreende, muitas vezes contrariamente do que os amigos dizem, do que a família diz, do que o próprio espelho diz. Então, tendem a ser distúrbios muito solitários. E se a gente alia essa solidão própria desses distúrbios à adolescência, que é um período em que está se descobrindo a sua própria identidade, né? Então, realmente, precisa prestar bastante atenção, né? É verdade, né? E aí agora, não sei, uma percepção que aí, né, você pode entrar e falar a respeito disso, que a adolescência é um período mesmo onde a pessoa ela fica mais reclusa, mais voltada para si mesmo, tentando descobrir, né, a respeito aí de como ser, né? E isso também desencadeia um pouco essa questão do desenvolvimento desses transtornos? Eu acho que a relação primordial entre a possibilidade do desenvolvimento dos transtornos alimentares e a adolescência está precisamente no fato de que esse é um momento em que a gente está construindo a nossa autoimagem, a relação que a gente vai ter com essa autoimagem, se a gente vai valorizar essa autoimagem ou não, e o que os outros dizem tem muita importância nesse momento. Portanto, se eu estou olhando para fora e eu estou vendo um monte de gente fazendo um discurso, e pode ser um discurso falado ou um discurso por imagem, né? Que as imagens também discursam, né? Então, se eu estou vendo um monte de gente dizendo isso aqui é desejável, isso aqui é adequado, isso aqui é bonito, enquanto que todo o resto é indesejável, é inadequado, é feio, enfim, o fato de que a gente ainda está na adolescência, construindo valores, olhando para nós mesmos e ainda tentando descobrir quem a gente quer ser, quem a gente é, eu acho que essa relação é perigosa, especialmente na adolescência. Muito bom. E aí, né, a gente passa agora para o quadro clínico, onde a gente vê um pouquinho aí, né, como a gente consegue identificar, então, a respeito da anorexia nervosa. Então, a gente vê, olha só, uma conduta alimentar restritiva. Então, é aquela pessoa que, né, não deseja comer, né, o que passa muito tempo em jejum,
né? E ali também, olha, o emagrecimento excessivo ou que tem aquela obsessão por emagrecer e a amenorreia, a ausência da menstruação. Aí a gente tem algumas condutas, mas existem outros quadros também, né? Existem outros sintomas, não é só isso, né? No caso da anorexia? Exatamente. Dores de estômago são muito frequentes por conta da falta de ingestão do alimento. Quadro de fraqueza, né? Então a pessoa sente vontade perde a vontade de sair, perde a vontade de fazer as coisas porque não tem disposição física para aquilo, perde inclusive o vigor na escola. Então, de repente, a gente tinha ali uma estudante que era muito vigoroso, que estava sempre estudando, interessado. De repente, você vai ver aquela pessoa, ela está assim meio cabisbaixa, ela não está mais interessada, né? Então, a perda do interesse nas coisas e a perda do vigor físico são muito típicas também da anorexia, Pri. Exatamente. E aí, né, gente, esses quadros, né, ou esses apontamentos são importantes para que a gente fique atento, né, às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos alunos, aos nossos amigos, né, para que a gente consiga, então, auxiliá-los, porque eles estão pedindo socorro de uma maneira, às vezes, intimista, resguardada, mas eles estão aí, né, pedindo ajuda para a gente e a gente precisa estender a mão para eles. E aí a gente entra com alguns aspectos fisiológicos. Esses aspectos a gente ressaltou na bulimia e da mesma forma como acontece na bulimia, como a gente falou anteriormente, né, Mafê? Os dois transtornos, eles andam muito juntos. Então, no sistema nervoso, a gente também pode ressaltar esses aspectos fisiológicos, como também aí decorrentes da anorexia. Então, a gente vê também um aumento do volume cortical no lóbulo paracentral. Então, a gente vê ali a região motora, às vezes, comprometida, como você falou, na questão, por exemplo, da pessoa ficar mais amuada, perder aquela vontade, né, aquele vigor físico ou de desenvolver atividades. A gente vê também ali, olha, o aumento da substância cinzenta. Então, essa questão da recompensa e da autorregulação também está muito presente. Então, são indivíduos que entram numa restrição alimentar, então eles acabam diminuindo, né, a ingestão de alimentos, mas às vezes, né, entram também num quadro de excessiva ingestão de alimento, e aí bate a culpa, e aí eles voltam a utilizar aí de artifícios para compensar. Então, induzem o vômito ou ainda utilizam de medicamentos, né, para eliminar esse excesso, às vezes, de alimento que foi ingerido. E às vezes nem é tão excesso mesmo em relação à quantidade, mas para eles já é muito grande uma determinada ingestão de alimentos. Né? Então, também a importância, né, das distorções que aparecem nesses quadros, né? Então, a distorção em relação à quantidade de comida ingerida, a distorção em relação a como se enxerga o seu corpo. Na anorexia tem um traço que eu acho muito importante, que é o indivíduo, né, anoréxico, ele olha para si próprio no espelho, né, e de repente aquela pessoa, ela está bastante magra, inclusive você pode ver os ossos saltados, né, mas ela se enxerga com sobrepeso, ela se enxerga, né, então essa distorção da percepção visual também aparece na anorexia, né. E aí a gente vê também a questão do tálamo, né, com a diminuição do seu volume, afetando questões da atenção, da linguagem e da memória. Também temos aspectos genéticos, assim como na bulimia. Na anorexia, né, então um estudo desenvolvido por pesquisadores da equipe de psiquiatria do Instituto Karolinska, em Estocolmo, publicaram um artigo em 2017, onde eles conseguiram identificar um locus genético, ou seja, né, um conjunto ali de genes que está numa região do cromossomo 12. Esse locus genético, esse conjunto de genes, recebeu aquela nomenclatura, que é o RS 4622308, e esse locus estaria relacionado ao distúrbio da anorexia nesse caso, porque ele diminuiria ali o metabolismo da insulina glicose. Então, nesse caso, né, a gente não teria também essa entrada de glicose
para o interior da célula, acarretando nessas deficiências e nesses prejuízos aí do metabolismo celular. E entramos também agora nas questões dos sintomas físicos, né? Então, como ressaltamos anteriormente, a vigilância quanto aos sinais dos distúrbios é muito importante. Então, manifestações gastrointestinais, né? Como você bem mesmo ressaltou, essa questão da dor de estômago, né? Muitas vezes a gente tem aí também a atrofia das células intestinais, então das microvilosidades presentes nas células intestinais, então a gente tem uma diminuição da absorção de nutrientes, olha só, bradicardia e hipotensão arterial, então eu tenho uma diminuição dos batimentos cardíacos e uma diminuição também da pressão arterial, né, da pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Tonturas, falhas na termorregulação, ou seja, falhas no nosso sistema de equilíbrio da temperatura, então a gente não consegue equilibrar, né, regular a nossa temperatura corporal, diminuição dos caracteres sexuais secundários, então, por exemplo, né, com a liberação de hormônios, principalmente durante essa época, né, na adolescência, a liberação de hormônios nas meninas, como estrógeno, progesterona, é muito importante para o desenvolvimento de mamas, né, para o melhor desenvolvimento ali do útero, da região genital, e isso vai ficar muito comprometido, né, quando a gente tem, então, esses transtornos e esses distúrbios alimentares. E a questão também do ressecamento da pele, unhas e cabelos quebradiços. Nos meninos, né, no caso ali da diminuição dos caracteres sexuais secundários, a gente vai ter também diminuição ali dos níveis de testosterona, então diminuição de pelos, né, então ali aquela barba que deveria iniciar naquele momento, naquele período, vai falhar nesse primeiro momento, desenvolvimento também do pênis, desenvolvimento dos testículos, então afeta de maneira geral, né, Mafê? E aí, entramos agora na questão do tratamento, que é algo importante que a gente falou também nas nossas últimas aulas. Então, sempre importante uma abordagem multidisciplinar com, né, essa regulação entre a farmacoterapia, ou seja, a utilização de medicamentos, e o tratamento psicológico e nutricional. Então, era o que a gente estava falando, né, Mafê? Muito importante, então, a gente conseguir perceber e estender a mão quando precisa de ajuda. Então, conseguir não só olhar para os outros, né, e perceber, de repente, alguns sinais que podem acender aí um alerta, mas também olhar para nós mesmos, prestar atenção nos nossos hábitos alimentares, como que as coisas estão andando, e se a gente começar a notar alguma coisa estranha, já ficar um pouquinho mais alerta, conversar com as pessoas e, se necessário, buscar acompanhamento profissional. Perfeito. E aí, Mafê, uma coisa também que quando eu estava montando essa aula, né, e eu estava comentando com você, inclusive, a gente falou de como as redes sociais podem influenciar nesse processo. E aí a gente lembrou, né, do Pró-Ana e Pró-Mia, né? Então, aborda um pouquinho a respeito disso pra gente. Pois é, então eu falava para vocês, né, o quanto que esses distúrbios alimentares podem ser solitários, né? E nesta solidão, né, às vezes algumas pessoas podem encontrar-se e fundar ali, né, movimentos, associações, enfim, que não são a forma mais bacana, né, de lidar com essa questão. Então, a gente tem hoje no Brasil e no mundo algumas associações de indivíduos, né, que sofrem, que padecem da bulimia e da anorexia, né, e que fundam associações que eles vão chamar de associações pró-ana, pró-anorexia, né, pró-mia, pró-bulimia, né. Então, são indivíduos que padecem desses distúrbios, mas não conseguem perceber, né, os malefícios que esses distúrbios trazem para si próprios e acabam, então, associando-se em defesa, né, desses comportamentos, né. E, então, essa solidão que é muito característica desses distúrbios, ela pode ser tratada de uma outra forma, ela deve ser tratada de uma outra forma, com amigos, com ajuda profissional especializada, nutricionista,
nutricionista, um apoio psicoterapêutico, apoio da família, né? Perfeito, né? Então, olha só, né? Muita atenção com as redes sociais, com os grupos que a gente segue, né? Porque a gente, ao invés, né, da gente estar ajudando, a gente pode estar, na verdade, atrapalhando. Nem sempre a gente vai receber as melhores mensagens, é preciso estar com o olhar sempre atento. Perfeito. E aí a gente entra no nosso momento da interação. Deixo para vocês então o nosso recado e principalmente o nosso convite. Vamos debater, né? Então pesquise a respeito dos índices de anorexia nervosa presentes no país e como está o cenário brasileiro. Quais as causas para esse cenário e as propostas para mudanças também nesse cenário. Nossa aula está terminando. Mafê, muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço, Pri, foi um prazer. E, pessoal, né, avaliem aí a nossa aula, né, na verdade. Gostaria de agradecer também ao pessoal de Libras. Muito obrigado, né, pela colaboração aí na nossa aula. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal.